A Bíblia diz que nós recebemos uma herança. Você vê isso no livro de Hebreus, fala muito sobre primogênitos, sobre herança. Quando você olha para a vida de Esaú e de Jacó, você vê que eram dois irmãos gêmeos, mas o primogênito era quem? Quem era o primogênito? Esaú. Pois bem, Esaú não valorizou, igualzinho a Adão no Éden, o que ele tinha, o que ele recebeu. Diz que ele deixou a sua necessidade física se transformar na sua tentação. Eu vejo pessoas que perdem o foco, conseguem desvalorizar com tanta facilidade a herança que Deus, por sacrifício, conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Escute, quando a Bíblia diz assim, que Jesus se manifestou, diz que quando ele falava aos discípulos, ele disse algo claro aos discípulos: se eu não for, depois da ressurreição, se eu não for, ele não virá. De quem era que ele estava falando? De quem que ele estava falando? Espírito Santo. Você crê que o Espírito Santo também faz parte da herança que Deus deixou para você? Porque em Lucas capítulo 4 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. O que fez Jesus vencer Satanás no deserto, o que foi? Estar cheio do poder do Espírito Santo. Quando Satanás se depara com Jesus, a Bíblia diz que Jesus já estava 40 dias em jejum e oração, andando no deserto. Diz que ele se apresenta e diz assim: você é filho de Deus? Eu sou. Se você é filho de Deus, você não pode passar necessidade. Se você realmente é filho de Deus, me mostra, me prova, transforma aquelas pedras em pães. Sabe o que ele quis fazer naquele exato momento? Igualzinho Jacó e Esaú. Esaú estava com fome, Jacó estava com um prato de lentilha nas mãos. Esaú pede: Jacó, eu estou com fome, trabalhei o dia inteiro, dá um pouquinho dessa comida. Ele diz: só se você fizer um trato comigo. Que trato? Me dá o direito da sua primogenitura, faz um acordo comigo, me dá a tua herança. Irmão, para que você entenda, o irmão primogênito naquela época, ele tinha direito de 60% da herança do seu pai. Se tivesse 20 irmãos, os 20 irmãos deveriam distribuir os 40% que lhe restavam. O primogênito, ele tinha como um afazer, um direito de levar a fé da família, como um sacerdote, de preservar o nome da família. Quando Esaú trocou a sua primogenitura pela fome física que ele estava sentindo, ele estava desvalorizando o propósito e o projeto que Deus tinha para a vida dele. Deixa eu dizer algo para algumas pessoas que estão aqui: não desvalorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O poder da ressurreição tem que fazer efeito na tua vida. Ele precisa ter efeito eficaz na sua vida. A Bíblia diz que naquele exato momento Esaú deixou que a sua necessidade se transformasse na sua tentação. Perdeu. Quantos querem viver o melhor de Deus aqui? Diga amém. Quantos querem viver o melhor que está reservado no coração de Deus para você? Valorize o que Deus fez na cruz do Calvário. Jacó não fez isso. O Espírito Santo, ele se manifesta para que através da unção ele te capacite. Pastor, mas o que é unção? Unção é capacidade divina que vem sobre o ser humano, para que eu e você venhamos realizar o que no nosso natural a gente nunca conseguiria realizar. Unção é o que? Capacidade divina. A unção do Espírito também faz parte da herança que Deus reservou para você. A unção, meu irmão, ela garante vitória para você. A unção, ela te mantém de pé. Esta unção não deixa você cair. Eu vejo pessoas: pastor, eu estou... Meu irmão, a unção de Deus, ela serve muitas vezes de abrigo, de refrigério, de consolo. A unção, ela traz existência a coisas que não existem. Por quê? A Bíblia diz assim que a unção, meu irmão, ela leva você para dentro do coração de Deus quando você ora. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz em Mateus 6, versículo 6: quando fordes orar, entra no teu aposento, fecha a porta, porque o teu Deus que te conhece em secreto te recompensará publicamente. Quantos querem que a herança de Deus se manifeste publicamente na sua vida? Levante a tua mão. Fica as suas mãos levantadas. Fica as suas mãos levantadas. Fala com Deus: Deus, eu quero viver a tua herança na terra.
Eu quero viver a parte da tua herança na terra. Eu não quero desvalorizar aquilo que o Senhor tem para mim. Fala com Deus, erga a tua voz, fala com Deus. O poder da ressurreição será eficaz na tua vida. O poder da ressurreição será eficaz na sua vida. Fala com Deus, meu irmão. Fala com Deus, fala com Deus. Eu vejo pessoas que muitas vezes querem trocar a herança que Deus tem. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Tenha certeza. Tenha certeza disso. Tenha certeza. Abra a palavra, por favor. O livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 27. Capítulo 25, versículo 27, diz assim: cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaque, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava a Jacó. Olha para mim, por favor. Você lendo esse processo dos dois irmãos, a Bíblia diz que Esaú, ele pegou o formato do corpo, da genealogia do seu pai, forte, robusto, e diz que ele era peludo, tinha muito pelo. Porém, Jacó era franzino. Um dos nomes de Jacó era liso, e isso significava o quê? Uma desonra. Naquela época, por incrível que pareça, o camarada que não tinha a unção do Tony Ramos estava com nada. O camarada que era lisinho, ele carregava uma desonra na sua vida, na sua casa. Pastor, não estou entendendo. Esaú trabalhava no campo, Jacó trabalhava com a sua mãe na tenda, fazendo o serviço doméstico. O que eu quero dizer para você, que as áreas que o inimigo quer trazer desonra sobre a tua vida, a herança de Deus irá suplantar a desonra e a vergonha que o diabo quer implantar na sua vida. Quantos recebem isso? Diga amém. Amém. Pastor, eu não estou conseguindo entender. Jacó sabia cozinhar muito bem. Ele usou daquilo que ele sabia para enganar, ludibriar, algo que Deus não tinha para a vida dele. Jacó passou 20 anos da sua vida tentando ser alguém que Deus não tinha desenhado para ser. O que eu quero dizer para você, a palavra Ziagur, como diz a palavra de Deus. Deus, eu não quero nem a pobreza, nem a riqueza. Eu não quero a riqueza para que eu não possa me esquecer que existe um Deus. Mas eu não quero que o Senhor me dê a pobreza para que eu possa falar: o Senhor se esqueceu de mim. Senhor, eu quero a porção que me cabe. Eu não quero nem além e nem a quem. Eu quero aquilo que é meu. Quantos querem receber isso nessa noite? Diga amém. Deus irá te entregar aquilo que te pertence, aquilo que é direito seu, aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Não queira você receber algo que é do outro, senão você só vai ficar patinando em áreas da sua vida. Você tem tudo para atingir o alvo, mas não vai chegar nunca a lugar algum. Sabe por quê? Porque talvez você está querendo viver o que Deus não tem para você. Quando você ler a Bíblia, você vê lá que Saul um dia foi atrás das jumentas do seu pai, mas diz que ele não encontrou, mas encontrou no meio do caminho um profeta que ungiu a rei de Israel. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Talvez você está correndo de um lado para o outro atrás de coisas que Deus não tem para você. É por isso que as coisas ainda não aconteceram. Quando você tiver a direção de Deus, a direção correta que Deus tem para você. Que direção correta? Você concordou comigo que o Espírito Santo faz parte da herança do poder da ressurreição. Quantos entendem isso? Diga amém. A Bíblia diz assim, que o Espírito Santo, ele guia só os filhos. Ele não guia bastardo. O Espírito Santo, ele guia os filhos